Boa noite a todos e a todas. Começamos mais um programa Nossa Caminhada aqui no domingo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho uma ideia legal para a nossa vida aqui, para esse tempo de quarentena, para a gente refletir, né? Mas antes vamos abrir um domingo com uma oração, né? Oração sempre que eu gosto muito de fazer, que é a oração de São Francisco de Assis. E, bom, para muitos que já conhecem, enfim, né? Me acompanhem e para quem não conhece, vejam que beleza que é esse texto, né? Essa ideia, né? Vamos lá então. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure cada vez mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos lá. O que a gente tem hoje de legal para trabalhar? É um instrumento que até muitos coachings se apossaram dele, né? Mas que na verdade ele é bem mais antigo que o coaching, né? Na verdade usado muito em práticas terapêuticas, né? De psicoterapia, terapia holística e tal, que é basicamente ver o que você quer de você mesmo, né? Se conhecer, né? É uma técnica que a gente chama muito de roda da vida. Então, como é que ela funciona? Vou mostrar para vocês ela aqui. Basicamente, o que a gente tem aqui? É uma, né, quando se chama roda da vida, é justamente porque eu tenho vários aspectos numa forma de círculo, né? E aí, desses todos os aspectos aqui, eu vou dividindo em ramos, né? Relacionamentos, profissional, pessoal, qualidade de vida, diversos aspectos do meu ser. Dou uma graduação de 1 a 10, né? E a partir dali, eu vou dando as notas para aquilo que eu considero importante. Bom, eu como muito questionador quando minha terapeuta faz isso comigo, né? E o legal é você fazer esse processo em várias etapas. Pode ser, por exemplo, de mês em mês, a cada 3 semanas, a cada 2 meses, 6 meses, enfim. O legal acho que é mês a mês, até para esse tempo de pandemia, para a gente ver o que está mudando, né? Mas que aí eu colocando a avaliação nessas escalas, que eu tenho uma noção gráfica de como está a minha vida, uma delas, né? E dois, que eu vejo o que eu preciso atuar mais, né? Porque às vezes a gente se sente tão perdido que a gente nem sabe por onde começar, né? Bom, essa roda da vida é interessante porque eu fazendo a avaliação, eu já tenho uma ideia de quais partes, se eu quiser trabalhar pelo que está mais difícil, né? Eu começo a trabalhar, ou então, não, tem partes que estão melhor, eu quero deixar ainda melhor. Começo a focar naquelas partes, né? Ou vou pegando algumas outras partes, enfim. Eu tenho uma noção de um diagnóstico, digamos assim, da minha vida, né? Eu tenho um pouco de receio de falar diagnóstico, porque esse momento coaching que a gente vive hoje em dia, né? A gente, vamos dizer assim, torna a vida uma própria empresa, né? Não é assim que a gente funciona, né? A gente é muito mais do que só isso. Mas, de novo, né? Quando a gente está muito perdido e não tem nem por onde começar, nem ideia, né? Ou os nossos filhos, enfim, alguém que a gente gosta e tal, e tá perdido assim, bom, é um ótimo momento de começar por ali, né? E a partir daí eu já tenho uma panorama, assim, né? Que tá a minha vida pra mim naquele momento. E é legal essa escala porque eu falo de mim, não são os outros me avaliando. Então eu falo pra mim o que tá ali. E é uma coisa só minha, né? Tá bom? Então vamos mostrar ali, fazer um comentário parte a parte, embora a gente não faça, né? Quando tá fazendo a roda da vida, a própria terapeuta ou quem acompanha a gente, ou se a gente vai fazer sozinho, não recomendamos procurar uma explicação para cada um desses critérios. Você olha para ele, vê o que aquilo te desperta e dá uma nota, beleza? Você se avalia. Então, normalmente o que a gente pode começar ali, né? A gente pode começar
por exemplo, pelos relacionamentos, né? Eu acho que é uma boa ideia, normalmente, começar por eles. Aí, família, você já avalia de 1 a 10, enfim, 0 a 10, como é que tá a sua relação com a sua família, beleza? Aí pode ser com várias pessoas, com uma pessoa. Ah, eu não tenho ninguém, com seu animalzinho de estimação, né? Com quem tá mais próximo de você ali, que você considera da família, ok? Relacionamento amoroso, mesma coisa. Vou ali de 1 a 10 e penso, se eu não estou envolvido nesse caso com ninguém, vamos dizer assim, emotivamente, né, emocionalmente, tem um relacionamento, namoro, ficante, nada, então eu pego e coloco minha nota comigo mesmo, ok? Porque isso também envolve o relacionamento amoroso, beleza? Embora a gente não dê muita dica, essa é uma explicação que a gente coloca, porque essa é uma das poucas que tem uma pegadinha ali. Porque com relacionamento amoroso, eu também posso ter comigo mesmo, né? Porque lembrando que se eu não me amar, eu não consigo amar os outros, né? Tanto que tem aquela lei de Jesus que fala amar ao próximo como a ti mesmo, não é à toa, né? Aí, vida social, mesma coisa. Eu olho como está minha vida social, sem muito pensar assim em descritivos, ideias, e já tasco o número ali de 0 a 10. Vejo o que eu acho para mim ali que eu tenho, né, daquele padrão. Aí vou para qualidade de vida. Hobbies e diversão. Aí entra um monte de coisa que eu faço para me divertir, relaxar, ou mesmo atividades de distração, que não precisa ser necessariamente para divertir, mas que eu gosto de fazer, tenho afinidade, né? Plenitude e felicidade, mesma coisa, não precisa nem de descritivo, né? Olha para ele e 0 a 10. Espiritualidade, aí eu posso colocar minha relação com o superior, com o mais alto. O que eu acho ali que eu tenho aquilo ali. Não precisa ser, não tem a ver necessariamente com religião. Ah, não tem religião nenhuma, então vou 0. Não, não é isso. Espiritualidade é minha relação com o mais alto, com o superior, com o divino, com o que vale de mim. Então, eu não preciso ter nenhuma crença necessariamente, mas é como está a minha relação com isso. Se eu sinto que eu tenho que desenvolver ou não, tá? Aí eu avalio. Virando pro lado aqui, eu tenho pessoal e profissional, né? Aqui no pessoal já temos aqui saúde e disposição, né? Aí eu vejo justamente como é que está o meu quadro de saúde geral, assim, e como é que está a minha disposição. Saúde, entre aquelas perguntas assim, tô ficando muito doente ou não, né? Como é que tá a minha saúde, tá de ferro, não, né? E disposição, consigo fazer tudo que eu quero, tudo que eu preciso, né? Aqui também no pessoal, desenvolvimento intelectual, mesma coisa, acho que eu estou me desenvolvendo o suficiente ou não, né? Lembrando que isso é muito da nossa coloração, tá? O que eu considero por desenvolvimento intelectual? Tudo bem, eu só me dou uma nota, beleza? Aqui nesse exercício a gente não tá tanto para discutir conceitos, é só quando tem alguma coisa ou outra que envolve uma decisão ali, mas tirando isso, não é para discutir muito, debater conceito, é só para você se avaliar o que você se considera com aquilo, beleza? Equilíbrio emocional também, mesma coisa. Pego aqui e vejo como é que eu tô nesses últimos tempos, nesse tempo de pandemia, como é que tá indo e tal, avalio, né? E por último, aqui embaixo é a roda do profissional, né? Então, aqui você vê que já consta depois, né? Emenda no relacionamentos, que foi por onde a gente começou, né? Profissional, mesma coisa. Realização e propósito. Como é que tá nisso aí, né? Depois, recursos financeiros. O que tem advindo da minha área profissional aí? Estou satisfeito com essa questão da remuneração, papapá, né? Fiz realização e propósito também. Estou achando que eu estou no caminho certo, estou desviando, né? Estou realizado, estou cumprindo meu propósito. São duas coisas diferentes, né? E aí eu avalio. E contribuição social é se eu acho que o que eu estou fazendo está útil para a sociedade, o retorno está bom. E aí eu avalio de 1 a 10 ali como é que tá isso aí. Beleza? Ao fazer todo esse exercício, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, o diagnóstico. E aí, quando eu terminar de avaliar, eu só no começo marco com uma caneta em cada ponto, né? Então, por exemplo, aqui, peguei aqui, vou vir, relacionamento amoroso, 10, né? Pá, marco 10 aqui com a caneta, só faço um risquinho, beleza? E assim cada um deles aqui, pá, só marco, faço um pontinho. Depois, quando eu terminar o exercício, eu vou pegar aquelas marcações de pontinho só para o que eu marquei, só para não perder a resposta,
E aí eu vou pintar com lápis de cor essa parte aqui, tá vendo? Aí eu marquei o 10, por exemplo, no relacionamento amoroso, vou pintar tudo aqui até preencher todo esse quadradinho, tá? E aí, quando eu for pintando todos de acordo com a marcação que eu fiz, eu marco até o limite. Ah, dei 5 para mim, hobbies e diversão. Botei lá, pá. Aí eu vou e pinto do 1 até o 5, fecho todo o quadradinho. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica depois quando alguém já faz essa pintura toda e como é que fica o resultado. Legal. Aqui tem um de exemplo, tá? Encontrei na internet, beleza? Então, a partir daí, o que eu tenho? Eu tenho todos esses setores que eu vou avaliando, entendeu? Se a pessoa está bem satisfeita com a vida dela, né? Aí, o que é legal? Assim, daí eu vou olhando e tal, vou colocando todas as questões e fica bem um diagnóstico bem gráfico da minha vida, né? E a partir dali eu tenho noção do que eu preciso trabalhar ou não, por exemplo, aqui, né? Se a gente for trabalhar pelos piores, que a pessoa se avaliou, a parte do financeiro e dinheiro, por exemplo, precisa ser trabalhada com urgência. Assim como a parte espiritual ali, né? Então, essa aqui tem uma escalinha um pouquinho diferente das outras, mas vocês estão vendo que é mais ou menos essas áreas, né? Então, eu vejo que eu vou trabalhando nessas áreas, beleza? Então, é bem interessante. A partir daí eu consigo um diagnóstico bem legal da minha vida e sei no que eu vou trabalhar. E mais, conforme eu vou fazendo na periodicidade, né? 1 em 1 mês, 2 em 2 meses, 6 em 6 meses, sei lá, a periodicidade que você quiser, né? Se achar que é importante. Eu acho que para isso a gente tem que ter um acompanhamento regular. 6 meses eu acho muito tempo. Muita coisa acontece em 6 meses, né? Mas enfim, de qualquer forma, faz na periodicidade que você achar melhor. E aí você vai trabalhando nessas áreas. Se o financeiro está ruim, o que eu posso fazer para melhorar? Vou procurar outro emprego, vou tentar um concurso, vou tentar um bico, um trabalho, né? Tem tanta possibilidade, né? Vender coisa. Tem muita chance, muita possibilidade. Vou dar aula, enfim, trilhões de ideias, né? E a partir dali, quando eu pego essas coisas e vou trabalhando nessas partes, uma parte que eu consigo destravar, essa é a parte mais legal da roda da vida. Você vê que vai avançar tudo. Então, assim, de alguma coisa assim que anda, por exemplo, tô me divertindo mais, tô relaxando mais, tal, tô fazendo mais, meu hobby melhorou e tal, tô cuidando um pouco mais disso e tal. Nesse tempo de quarentena eu tô conseguindo desenvolver um pouquinho. Você vai ver que muita coisa vai mudar ali. E aí, quando você faz por aquela parte e muda todas as outras, é por isso que chama a roda da vida. Uma mudança que eu tenho, que às vezes travou a roda da vida de girar, saiu ali, a roda gira, né? E aí muita coisa muda. Então, a partir dali de um mês para outro, de 2 meses para outro, você vai ver que tem uma diferença enorme em vários critérios, né? Se, por exemplo, mexe na sua felicidade, você fica mais feliz, você vai se avaliar muito melhor, por exemplo. Então, é um teste, como todo teste tem uma série de limitações, né? Mas ele é muito legal, simples e prático para a gente ter uma noção do que a gente pode melhorar na nossa vida. Bom que diminui muito a nossa ansiedade quando a gente já vai criando um programa de trabalho, coisas para fazer, né? E a partir daí eu vou desenvolvendo muita coisa da minha personalidade, da minha vivência. Então, queria passar essa ferramenta para vocês. E assim, lembrando, né, pessoal, que assim como a gente estava na semana da prosperidade e tal, acaba essa semana, acabou hoje, né? Para eu conseguir, né, trazer muita coisa para minha vida, eu tenho que deixar muita coisa aí, né? E o que é deixar a coisa aí? Em termos de vivência profunda, é a gente conseguir saber perdoar, é a gente saber também agradecer, né? Então, as duas coisas que a gente tem que ter pela vida, né? Com episódios difíceis ou fáceis, essa capacidade de deixar aí e a capacidade de ser agradecido por aquele momento, porque nada na nossa vida vem por acaso. Então, se tudo tem um motivo, tudo tem um agradecimento por aquele motivo, pelo menos, né? Na verdade, são vários normalmente que a vida nos desperta, tá bom? Bom domingo para vocês aí, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.